Sabe, quando a gente se depara com uma grande tragédia, uma guerra, um desastre natural, uma pandemia, é inevitável se perguntar por quê? Por que coisas assim acontecem, levando tanta gente de uma vez? Hoje, a gente vai mergulhar nesse tema complexo, buscando entender as expiações coletivas a partir da perspectiva do Espiritismo. E aqui está o ponto central, a pergunta que no fundo todo mundo se faz. Se a gente aprende que cada um colhe exatamente o que planta, como é que se explica um evento que atinge uma cidade inteira, um país inteiro, como a justiça individual se encaixa num sofrimento que é coletivo? É esse o quebra-cabeça que vamos montar juntos agora. Bom, para começar a desembaralhar essa ideia, o Espiritismo nos dá uma chave bem importante. O coletivo é, na verdade, uma extensão do individual. As mesmas leis que valem para a jornada de uma única alma, valem também, em maior escala, para os grupos. E essa progressão aqui ajuda a gente a visualizar isso. Pensa só, tudo começa no indivíduo, né? Com a nossa responsabilidade pessoal. Mas essa mesma lógica vai crescendo, vai se expandindo. Primeiro para a família, depois para a nação onde a gente vive, que muitas vezes age como se tivesse uma personalidade própria. E isso vai ainda mais longe, chegando às raças e até a mundos inteiros. A lei moral é a mesma em todos os níveis. Então o ponto crucial é este. Se um grupo pode agir junto, ele também pode errar junto. Conforme o entendimento do Espiritismo, existem faltas que são cometidas por uma nação inteira, por exemplo. E se o erro é coletivo, a consequência, ou seja, a expiação, também é. É uma responsabilidade que se torna compartilhada, solidária. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente para pensar nos diferentes papéis que cada um de nós desempenha na vida. Ninguém é uma coisa só, né? E a justiça divina, dentro dessa perspectiva, leva em conta todas as nossas facetas. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. A gente tem as esferas, a individual, a familiar e a de cidadão. Agora vamos pensar numa pessoa. Ela pode ser ótima na esfera da família, um pai ou uma mãe exemplar, uma ação virtuosa. Mas, ao mesmo tempo, como cidadã, essa mesma pessoa pode ter agido de forma prejudicial, semeando a discórdia na sociedade. Cada ato tem seu peso na sua própria esfera. E a consequência lógica disso é que ser bom numa área não quita uma dívida em outra. É como se fossem contas separadas que precisam ser acertadas. A virtude, como um bom pai, não anula a dívida de um mau cidadão. Segundo essa visão, tudo, uma hora ou outra, precisa ser reequilibrado. Certo, mas como é que essa expiação coletiva acontece na prática? Como o universo organiza tudo para que aqueles que erraram juntos possam reparar o erro juntos? A resposta, segundo o Espiritismo, está num mecanismo fascinante, a chamada Lei da Reunião. A ideia é que grupos de espíritos que têm um passado em comum, seja por terem feito algo grandioso ou por terem cometido um grande erro, são trazidos de volta juntos em outras vidas. Eles reencarnam no mesmo lugar, na mesma época, para encarar as consequências do que fizeram ou, quem sabe, para ter uma nova chance de fazer diferente. E aqui a gente chega na pergunta mais difícil, aquela que aperta o coração. E as crianças? E aquelas pessoas boas que a gente olha e pensa, nossa, mas ela não fez mal a ninguém. E mesmo assim são arrastadas pela tragédia. Onde é que fica a justiça para elas? A resposta do Espiritismo é um convite direto para a gente expandir o nosso olhar, para a gente pensar além de uma única vida. A inocência que a gente vê hoje não quer dizer que não houve culpa no passado. A lógica é que, se alguém está naquela situação coletiva, existe uma razão justa para isso, uma razão que está ligada a uma vida anterior. E essa reunião de almas pode ter dois grandes propósitos. De um lado, pode ser a punição, onde o grupo sofre junto a consequência direta dos seus atos, o famoso olho por olho. Mas, de um jeito muito mais elevado, pode ser uma oportunidade de reparação. Eles são reunidos de novo para, dessa vez, terem a chance de agir certo, de ajudar aqueles a quem um dia prejudicaram. E tudo isso junto nos leva a uma conclusão que é bem bonita e profunda. Essa ideia de responsabilidade coletiva não é só sobre punição, mas sobre um laço, um elo muito forte que une todos nós através do tempo. A solidariedade, aquilo que realmente nos conecta como sociedade, não é uma coisa de momento. Nessa visão, ele é um fio tecido com as linhas do passado e que se projeta para o futuro. Somos as mesmas almas nos reencontrando, vida após vida, para podermos evoluir juntos. É uma jornada que atravessa as existências. Lá em vidas passadas, um grupo se uniu por uma causa comum. Hoje, no presente, esse mesmo grupo se reencontra,
talvez para uma tarefa de expiação, de reparação. E o objetivo final é sempre o mesmo: o progresso, a evolução, onde um ajuda o outro a construir um futuro melhor. Então, só para a gente amarrar as ideias principais que vimos aqui. Pela ótica espírita, as tragédias coletivas não são obra do acaso, elas têm uma lógica. Nossas ações como cidadãos geram consequências coletivas. Nós fazemos parte de grupos de almas que evoluem juntas. E, por fim, a justiça divina é muito mais ampla. Ela leva em conta todas as nossas vidas passadas. E a gente termina com essa reflexão. E se as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, não estivessem aqui por acaso? E se os nossos laços fossem muito mais antigos, muito mais profundos do que a gente imagina? Talvez cada dia seja uma nova chance de reparar o passado e construir um futuro melhor, juntos. Fica aí o pensamento.